Esse ano nós fomos para Rondônia. Nós fomos fazer um trabalho com a Embrapa e também visitamos alguns produtores parceiros nossos. E eu tive a sorte de gravar uma entrevista com a Poliana Perru, nossa querida Poli. A Poli, além de entender muito sobre qualidade de café e produzir cafés incríveis, ela é uma das lideranças do Robusta Amazônico. Ela é uma consultora de qualidade, ela dá assistência para produtores e produtores de Robusta Amazônico, inclusive alguns indígenas, e ela contou um pouquinho dessas histórias pra gente. E eu queria dividir contigo como foi essa conversa. Polly, primeiro de tudo, brigadão pelo tempo, brigadão por conversar com a gente e por deixar a gente fazer essa gravação. Queria começar conversando sobre o teu papel aqui em Rondônia. Você tem um monte de funções, né? Você é viveirista, produtora, consultora e assistente técnica, agora é grader, é provadora profissional de cafés. O que você faz exatamente aqui no ecossistema do café de Rondônia? Pedro, na verdade, quem tem que agradecer vocês de se deslocarem para poder vir conhecer a região e ter realmente a dimensão do que é a cafeicultura em Rondônia é a gente, né? Nós somos imensamente gratos por todo o trabalho em relação à divulgação, conscientização, informação e educação das pessoas em relação aos robustas, aos canéforas que vocês têm feito. Isso engloba os canéforas no Brasil e acolheu, né, abraçou Rondônia também. Então nós somos gratos e é muito prazeroso para a gente receber vocês aqui sempre. Em relação ao que a gente faz aqui, né? Ao meu trabalho, o que a gente faz, o que eu procuro? Eu procuro ter um entendimento da cadeia. Não é, eu ainda tenho ciência de que não é um entendimento completo da cadeia, o entendimento total que eu gostaria de ter. E é essa minha busca pelo entendimento da cadeia como um todo. O que rola? Desde a escolha de um material genético, por que o produtor escolhe plantar aquele material, quais são os materiais que são mais plantados em Rondônia, o que esses materiais têm originado até o final, a finalização. O que o consumidor, né, tá buscando hoje da cafeicultura no Brasil, da cafeicultura no mundo. Porque eu só vou saber direcionar os produtores aqui na base, né? Os meus clientes como viveirista, eu saberei direcionar eles melhor para o que eles estão plantando se eu souber o que o mundo está esperando do canéfora. E nessa busca, é uma busca tão interessante por conhecer mais sobre o todo, que você vai... cada vez mais você vai vendo o quanto você não sabe sobre a cadeia, sabe? E aí você fala, olha, eu tô na busca de ser um profissional mais completo possível para que eu possa orientar a minha base, né? E aí você descobre que a cadeia também não conhece o canéfora, que a cadeia também não sabe. Então, as minhas primeiras buscas pelo mercado, eu entendi que a cadeia também não conhecia o canéfora, que o canéfora era uma espécie incompreendida e que nem a ponta final, nem a base o compreendia completamente, e que ele é um universo novo a ser trabalhado, a ser transformado, e que o potencial é gigantesco. Então essa é a busca. Eu fico, sim, para quem olha de fora, eu fico migrando dentro das áreas ali da cadeia produtiva e dando um pezinho lá na comercialização também, na busca do conhecimento mesmo, sabe? Como um todo, para poder orientar principalmente a nossa base aqui, sabe? Os nossos produtores e desmistificar um pouco o que é tão pregnado sobre eles, que o canéfora não dava bebida, que não era para comercialização pura. Então isso vem, né, de uma cadeia que tem pouco compreendimento sobre essa espécie e é impregnada nos próprios cafeicultores.
Então, o que a gente está tentando fazer aqui na base agora é dizer aos produtores isso. Ninguém conhece canéfora o suficiente para poder dizer qual é o mercado desse canéfora e como ele se comporta. A gente está todo mundo aprendendo juntos, né? E é por isso que eu fico migrando em todas as áreas para poder ter o entendimento. Então, a gente faz as consultorias, eu tento dar o máximo na produção das mudas, para que as mudas vão com qualidade, que nas consultorias os produtores façam produtividade, sim, porque esse era o nosso objetivo inicial. Rondônia queria aumentar produtividade. Então, às vezes eu vejo notícias externas. Nossa, Rondônia está produzindo muito, né? Uma produtividade altíssima por hectare. Uma produtividade média ainda baixa, mas a gente está atingindo patamares cada vez maiores em produtividade. E o desafio é produzir produtividade com qualidade e sustentabilidade. Que parecia que eram 3 vias que elas não poderiam caminhar juntas. E nesse processo, a gente foi entendendo que elas não só poderiam caminhar junto, como era primordial que isso acontecesse. Para a nossa cafeicultura ser uma cafeicultura do futuro e para o futuro, a gente tem que colocar esses 3 pilares juntos. Então, quando eu vejo alguns dos nossos produtores se destacando, e a gente tem vários deles, é porque eles conseguiram ter esse compreendimento. E a gente, na verdade, trabalha a base para isso, para que tenha a transformação da vida desse cafeicultor, da família dele, em volta da cafeicultura, porque a cafeicultura promove essa transformação. E como começou essa transformação para você? Você já percorreu várias etapas da cadeia, mas por onde você entrou no café? Como é que foi essa história? Então, eu sou engenheira agrônoma de formação, né? Então, a minha formação acadêmica, eu fiz agronomia, depois eu fiz mestrado, fiz especialização. E por mais que a minha família tenha cultivado café num passado muito antigo e que na infância eu não tenha presenciado isso, algo sempre me chamou para a cafeicultura. Eu sempre achei uma cultura muito interessante e puxava mesmo, sabe? A minha família trabalha com outras atividades, eu sempre presenciei essas outras atividades e gostava muito, mas a cafeicultura era o que eu queria para minha formação acadêmica. Infelizmente, na academia eu não tive esse contato que eu gostaria de ter, mas quando eu tive a formação, era a linha que eu gostaria de seguir. Então eu procurei o máximo possível me aproximar de produtores, me aproximar de viveristas, para que eu tivesse essa entrada na cafeicultura. E estudei muito café para que eu tivesse o mínimo de entendimento teórico para que eu pudesse entrar no campo, entrar na prática, trabalhando. E aí eu entrei, quando eu comecei a trabalhar com cafeicultores, com produtores de café, eu comecei a ver muitas falhas na cadeia. E a principal falha era do entendimento técnico de quem prestava as assistências na prática. A prática, ela muda muito. Você fazer a gestão de uma propriedade cafeicultora, ela muda muito. Então eu comecei a ver que eu precisava desse entendimento de gestão, de cultivo, de manejo meu, para que eu pudesse inferir sobre outras propriedades o que poderia ser o melhor caminho. Porque o melhor caminho para uma propriedade não é o melhor caminho para outra propriedade. E quando você tenta balizar a régua sobre todas as propriedades, você vai causar insatisfação em alguns. E não era o que eu queria. Então eu comecei a fazer o cultivo de café porque eu gostava muito e porque eu queria dar uma assistência melhor aos cafeicultores, né? Então, para mim, já não estava bastando mais trabalhar apenas com assistência técnica e sim com a minha própria produção. Só que quando a gente plantou primeira lavoura, eu participava de eventos. Tinha eventos sobre a cafeicultura, eu ia lá conhecer. E confesso que muito sem direcionamento. Tinha
café na palavra do evento, sabe, no tema do evento, eu ia. Alguma coisa sobre café eu vou aprender. Então eu comecei a frequentar muitos eventos. E em algumas regiões, quando eu dizia que era produtora de canéfora, porque daí eu já era cafeicultora, quando eu comecei a dizer que era produtora de canéfora, as pessoas diziam: ah, mas é commodity, né? Aí eu dizia: não, a gente vai fazer o café para bebida. Ah, não, mas é só blend, vai misturar depois, porque a gente não bebe canéfora. Não bebe canéfora? Eu não tinha dimensão disso. Como que a gente produz, né, milhões de sacas no Brasil de canéfora e a gente não bebe canéfora? Quem falava isso eram produtores ou eram compradores? Era quem? Produtores de outra espécie e compradores, torrefações grandes, sempre diziam que a gente não bebia canéfora. E aquilo mexeu muito comigo, porque assim, todos os produtores que eu atendia, produtores da base familiar, produziam canéfora. E eu produzia canéfora. Então, como que você vai produzir um produto, né, um alimento que não é para consumo? Teve um desses eventos que eu voltei, assim, extremamente entristecida, magoada mesmo, ferida, porque era só isso. Para todo mundo que eu dizia, para todas as pessoas que eu dizia que produzia canéfora, no evento inteiro, sabe, o que você tá fazendo aí? Ah, eu sou produtora de canéfora, eu quero aprender mais sobre esse universo. E era assim, um evento que falava sobre qualidade. Eu tava sentada na primeira fila porque eu queria aprender. E aí tudo que eu ouvia sobre canéfora, quando era mencionado, aqui não dava qualidade. Quando eu voltei para casa, eu voltei pensativa se aquilo era realmente o que eu queria fazer, sabe? Se a cafeicultura era realmente para mim, porque eu não queria produzir alguma coisa, algum alimento que não fosse para as pessoas consumirem. E aí eu falava pro meu marido assim, todo mundo fala que não é para beber. Será que a gente tá no caminho certo? Porque se todas as pessoas que conhecem, que estão na cadeia, falam isso, deve ser verdade. Então eu passei por um momento ali, sabe, que daí eu parei de falar para as pessoas que aqui, parei de falar para os produtores que a gente queria mudar a história ali da propriedade. Fiquei só na assistência de manejo, analisando realmente se eu não estava puxando as pessoas para uma furada junto comigo. E aí eu conheci o Henrique Alves da Embrapa, um mineiro, né? Trabalhava com arábica de qualidade antes de vir para Rondônia, para Embrapa em Rondônia. E o Henrique dizia pra gente assim: vocês têm muito potencial de qualidade. Vocês podem produzir um super café. O que vocês têm aqui é único. E a gente não tinha essa capacidade de compreensão do que é que a gente tinha aqui. Mas o Henrique tinha e foi taxado como maluco da qualidade por muito tempo. Assim, sabe? E depois de algum tempo, eu comecei a ver que mesmo ele não sendo da terra, que ele não era de Rondônia, que ele não era do canéfora, ele defendia o canéfora e resistiu nessa batalha por muito tempo, até conseguir impregnar no estado, para que o estado tivesse um concurso de qualidade, para que fomentasse isso entre os produtores. Com o Henrique fazendo isso, me motivou a não desistir também, porque se ele, que não era da minha terra, natural da minha terra, ele estava defendendo um produto que foi, digamos assim, originado aqui, que é o Robusta Amazônico, por que eu não ia defender? Então eu entrei na qualidade de canéfora por insistência do Henrique e por dizer: eu não perco nada com isso, eu só ganho. Ali, a partir daquele momento,
em 2019, muito recente a minha virada, sabe? Em 2019 eu passei a compreender um pouco mais do nosso produto e um pouco mais da nossa região, sabe? E principalmente do nosso papel dentro da nossa região, sabe? Porque a gente está na Amazônia, a gente tem sim a obrigação de conservar esse bioma maravilhoso, essa diversidade de espécies que nós temos aqui, mas as famílias precisam fazer essa conservação tendo dignidade de vida, tendo o mínimo de conforto para que a gente permaneça aqui, para que a gente tenha compreensão do bioma e para que a gente tenha muita qualidade de vida. É um bioma... Esse aqui não é um bioma miserável, é um bioma com muita riqueza e com muita qualidade, se a gente souber compreender e trabalhar com ele, né? Então essa foi a minha virada, assim. E eu tive, sabe, o prazer de acompanhar de perto, nessa minha trajetória pequena, profissional, de ver várias famílias mudando com isso. As pessoas mudando a concepção do papel delas aqui como produtores rurais. E essas famílias hoje ter orgulho de dizer, eu sou produtor de canéfora, de robustas amazônicos, lá no interior de Rondônia, lá na Amazônia, é o meu maior motivo profissional, sabe? Sou inteiramente apaixonada pela cultura, Tenho o maior orgulho de estar aqui nesse momento, de ter participado da virada de chave dos canéforas aqui em Rondônia, de estar junto acompanhando isso. É um processo bonito, é um processo lindo de ser acompanhado. E não é romantizando, a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem conhecimento sobre as dificuldades, mas a gente tem propósito e a gente tem planejamento para resolver essas dificuldades que nós temos, que todos nós temos aqui. E principalmente depois disso, eu acho que eu encontrei o meu bando, sabe, na vida. Eu acho que encontrei o meu bando porque eu sou sempre cercada de pessoas muito boas, sabe? Por mais, às vezes, eu sento numa mesa e eu olho e falo, nossa, nós somos muito diferentes. Sabe? O bando é muito diferente, a gente pensa muito diferente. A gente tem as percepções de vida às vezes diferentes, mas elas são todas complementares, sabe? E com muito propósito. É isso, assim, sabe? O que nos une aqui é um propósito em comum, que é incrível, sabe? Eu falo, como que todas essas pessoas de lugares diferentes, de formações diferentes, elas se juntam em um único propósito? Como que elas entenderam cafeicultura da mesma forma, sabe? E sem nenhuma competição, porque nós somos muitos produtores, muitos cafeicultores, sem competir entre eles, pelo contrário, trabalhando junto, a gente vai para uma mesa de prova e bebe o café do camarada, assim, sabe, do teu amigo, e aquele café, eu falo geralmente, assim, quando eu gosto muito de um café, eu falo, nossa, esse café aqui é totalmente amoroso, sabe, porque você sente tudo aquilo ali na xícara. Eu falo, cara, você produziu um café que é magnífico. É maravilhoso, muito obrigada, porque o seu trabalho, o trabalho da sua família refletiu isso aqui, ele deu um presente pra gente, né? Então, é esse o prazer que a gente tem da cafeicultura hoje. Eu já tô chorando. Eu também. E dá pra ver que tem essa união, porque quando você mandou a amostra pra gente pela primeira vez, que eu achei que você ia mandar seus cafés, você mandou de um monte de gente. Graças a você que a gente conheceu diversos outros produtores, a Ângela, a Ivonete, os irmãos Hell. Pô, é muito incrível. Eu acho que é uma assinatura aqui dos Robustos Amazônicos, essa união tão grande que vocês têm. Olhando para o lado do produtor familiar, que eu acho que é 99,9% de Rondônia, né? Produtores pequenos.
fazer café de qualidade é um luxo ou pode ajudar ele a ter mais dignidade de vida por conseguir vender um café num preço melhor, por conseguir um produto mais com a assinatura da sua terra, com a assinatura do seu processo? Qualidade pode funcionar para o pequeno também ou é só para o grande? Pedro, aqui com o nosso pouco tempo de experiência, mas que a gente viu as mudanças acontecerem, eu arrisco a dizer que a qualidade é para o pequeno. Ela é para o pequeno, e eu não vou lhe dizer nem apenas sobre a mudança econômica. É a mudança de entendimento de espaço, de estrutura e de qualidade que você pode proporcionar a uma família dentro de uma propriedade pequena, sabe? Então, o entendimento, o especial, sabe? Essa palavra especial para o canefra, para o café, no geral, ela cabe muito bem. Porque quando eu falo de especial sobre a bebida, quando os protocolos me diz, né, o que é um café fino, e quando ele usa esse especial para a bebida, quando você olha os bastidores desse especial, ele é especial como um todo, sabe? O produtor de café especial, ele muda a concepção. O produtor que produz uma vez, que produz duas, e quando ele faz o entendimento do que é o café especial, ele muda a sua propriedade e o seu modo de vida como um todo. Ele passa, inclusive, a valorizar mais os momentos, os bons momentos da vida, sabe? Que às vezes a gente está tão atribulado com os afazeres do dia a dia que você começa a perder isso. Né? Avaliar os bons momentos, aqueles momentos que você deve ser grato na vida. E olha, você beber ali uma xícara de café especial no meio da sua tarde. Eu faço muito isso, sabe? Às vezes em dias muito atribulados de afazeres, você sentar na sua mesa, na sua casa, com a sua família, ter um momento do cafezinho, aquele cafezinho ser doce, ser leve, você ter produzido ele com a sua família junto, porque a gente não produz café especial sozinho. A gente não paga para alguém ir lá fazer, a gente produz, né? A família produz aquele café. A família acompanha o processo todo. E quem acompanha esse processo todo juntos, é impossível não mudar. É impossível não ter essa reflexão de vida. É impossível você não parar para poder olhar o papel da abelha na sua lavoura, o papel da qualidade da água na sua lavoura, o papel do micro-organismo na sua lavoura, da riqueza de micro-organismos. Por que eu não devo usar um herbicida agressivo que deixe resíduo no solo? Porque no meu solo tem vida. E eu preciso daquela vida para poder gerar qualidade e quantidade. Então a gente passa a olhar para isso tudo. E o pequeno, o produtor que ele está trabalhando ali dentro da propriedade dele, ele e a família dele, eu pergunto às vezes, quando estou iniciando um trabalho, eu apresento alguns produtos e digo quais são os riscos de uso daquele produto. E pergunto para a família, você colocaria isso na mesa para o seu filho comer ou beber? Nunca, jamais. Você teria coragem de colocar na mesa de outra família? Poliana, eu nunca tinha pensado nesse assunto. Nunca mais vou colocar. Nunca mais vou usar. Então o pequeno, ele tá ali produzindo para a família dele, para outras famílias, e começa a ter esse entendimento do seu papel na sua propriedade, que a sua propriedade é só mais uma numa região e num todo, e que a gente precisa fazer essa mudança, mas para a gente fazer essa mudança a gente precisa de cada propriedade. Então vai, depois disso, vir o econômico, sim, porque a gente está buscando comercialização, a gente está buscando fazer a comercialização desses cafés, uma comercialização que seja justa para o trabalho do produtor, para que ele continue pensando num bem-estar comum, não só da família dele, mas que ele continue colocando um produto de qualidade na mesa de todo mundo. E para que ele continue fazendo isso, ele precisa sim gerar o retorno
gerar o retorno econômico para a família, que vai trazer bem-estar. Mas, acima de tudo, ele vai apresentar esse café com orgulho imenso de dizer que a propriedade dele, num lugar que às vezes ele não tinha visibilidade nenhuma, mas que agora, através do café, ele é conhecido por gerar um produto de qualidade. Então, tem tudo isso, sabe? Quando a gente fala de especial, não é apenas econômico. Essa mudança não é econômica. A gente busca isso também, né? Porque a gente também precisa de dinheiro para sobreviver. Mas a gente busca isso, busca o conforto, principalmente para as famílias, para que essas famílias mantenham o nosso campo, principalmente, ativo. Porque a gente precisa pensar nessas famílias como o futuro do nosso campo. Os filhos precisam ver que suas famílias vivem uma vida confortável, prazerosa e sintam orgulho de estar no campo produzindo, para que a gente tenha o futuro do campo. Então, na cadeia produtiva do café aqui em Rondônia, nesses produtores que a gente trabalha, eu tive o privilégio de acompanhar muitos propriedades fazendo a sucessão familiar bem-sucedida. E esses filhos já entrando com essa mentalidade. Quando esses filhos entram com essa mentalidade, eu já vejo os filhos desses filhos, os netos da propriedade, pensando em ficar. Crianças de 4, 5 anos dizendo, eu quero trabalhar com café igual o meu pai, sabe? Quando eu for adulto, eu vou trabalhar com meu pai, vou trabalhar igual o meu pai, vou trabalhar com meu avô. É isso. Agricultura familiar, para mim, é isso. Café especial é muito mais que só 80 pontos na xícara. Muito mais, muito Esse é só o mais. começo da conversa. Exato. Eu queria agora que a gente entrasse um pouquinho em um recorte dessas famílias que você atende, que são os indígenas. Você pode falar um pouquinho do trabalho que você faz com os indígenas, como que isso começou, como que é a dinâmica hoje em dia? Então, eu presto uma consultoria com 7 etnias aqui em Rondônia, em 2 terras indígenas, né? E como que o café entrou? Primeiro, acho que é importante a gente entender como que o café entrou nessas terras indígenas, porque às vezes eu sou questionada até, mas café na terra indígena, né? Quando aconteceu a grande migração para Rondônia, ali na década de 70, 80, muitos migrantes vindos de outros estados, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, sul do país, eles foram incentivados, então, a migrar e colonizar Rondônia, porque nós somos região de fronteira, né, com outros países. E nessa migração, foi estabelecido vários polos, né, da colonização. Um desses polos, por exemplo, é Cacoal. E Cacoal tem terras indígenas, só que naquele período não estava claro para os colonos qual era o limite da terra indígena, né? Aonde ficava. Então aconteceu de a colonização sobrepor algumas áreas indígenas. E como vieram, né, muitos colonos de Minas e do Espírito Santo, eles traziam café, né? Café foi uma das nossas primeiras culturas em Rondônia. Café arábica, café canéfora, foi cultivado em Rondônia ali nos primeiros tempos. E aí, os colonos colocaram sobre essas áreas a cafeicultura. Um tempo depois, olharam para as áreas indígenas, né, e disseram, não, olha, estamos aqui com alguns colonos sobre o território. Então, vamos desocupar essas áreas, trazer os colonos para as outras áreas e os indígenas tomam posse da área que é de fato deles. Nessa saída dos colonos, o café ficou, né? Os indígenas tinham pouco contato, foi uma região próxima do que a gente chama do contato, que foi o contato de indígenas isolados com o homem branco. E aquelas lavouras de café foram deixadas lá por muito tempo, não foram trabalhadas por muito tempo. Depois, os indígenas começaram a observar que o homem branco, fora ali do território, tinha uma planta que em certo momento do ano esses frutos ficavam vermelhinhos e quando ficava vermelho, os não indígenas
colhiam lá na área deles, jogava lá num terreiro, secava, quando a casca ficava preta, digamos assim, vendia. Quando os indígenas passaram a ter mais contato, então, com o homem branco, eles precisavam de dinheiro para poder comprar algumas coisas. E aí, eles viram que, com a venda desse fruto, os brancos geravam recurso. E aí, começaram a fazer coletas, meio que extrativista, desse café e faziam a comercialização. Viveram muitos anos dessa forma. E depois começaram a observar que os brancos estavam plantando de uma nova forma, que já era o clonal. E alguns produtores indígenas mais curiosos começaram a introduzir em áreas pequenas, de meio hectare, alguma coisa assim, também a cultura do clonal e começaram a trabalhar clonal. Só que eles tinham um problema muito grande com comercialização. Né? Muito grande mesmo com comercialização, e eles estavam em busca de parceiros, pedindo parceiros que pudessem dar assistência técnica e orientação no geral para eles, mas que pudessem comprar. Então, numa Semana Internacional do Café, eles tiveram contato com a empresa e proporam para a empresa que a empresa viesse conhecer Rondônia, que viesse conhecer o caso deles, que viesse conhecer a terra indígena, a produção de café. A empresa veio e formulou um projeto junto com o FUNAI e com os próprios, as lideranças dos indígenas, que englobassem os produtores indígenas e que tivessem pilares importantes. Então, nós temos 3 pilares importantes no projeto, que é o protagonismo do produtor indígena, é informar ao consumidor, cada produtor, daquele lote que ele está consumindo, a proteção da floresta e produção de cafés especiais de qualidade. E isso gerou cafés incríveis, porque eles têm um ecossistema próprio. Imagina que dentro de um bioma grande, rico, eles ainda têm um ecossistema mais rico. E isso, com o café, gerou assim, uma associação para um produto perfeito, eu chamo, sabe? Então, tem trazido uma qualidade de vida melhor pela questão da economia, né? Um orgulho a eles por serem cafeicultores, por produzirem e produzirem bem e por fazerem parte de um projeto que é nacional, que foi o primeiro café a ser distribuído nacionalmente, colocado lá o nome 100% robusto amazônico. Foi esse produto originado dos indígenas. E é super especial trabalhar com eles, porque apesar de estarmos no mesmo estado, de eu ter nascido a poucos quilômetros deles e ter vivido a minha vida aqui, eu só passei a compreender a cultura, um pouco da cultura, a partir do momento que eu passei a trabalhar junto com eles, que eu comecei a entender a dimensão de tempo, de espaço, de estrutura e de como que nós também somos diversos em povos, em culturas e como que a cultura deles é conservada. Então a gente não faz nada na cafeicultura que vai atingir a cultura. Eles trabalham café da forma deles, né? E quando nos perguntam como que é feito algum manejo, a gente então ensina. A maior parte desse café é um café orgânico, né? Que eles trabalham ainda a forma de cultivo dos indígenas, dos produtores indígenas. Esse projeto é o projeto Tribos da Três Corações, né? Esse é um projeto lindo. Eu tô aqui me restringindo porque eu não sei se eu podia falar, mas é um projeto lindo, projeto Tribos, que a Três Corações abraçou. A gente trabalha aqui com cafeicultores da terra indígena 7 de Setembro em Cacoal e da terra indígena Rio Branco em Alta Floresta. A diretoria da Três Corações tem uma preocupação muito grande sobre a forma de cultivo deles, sobre qual é a nossa interferência lá dentro. Então a orientação é sempre a interferência mínima na cultura e para que a gente tenha um trabalho de parceria e de valorização do trabalho desses cafeicultores. É para isso que nós estamos lá dentro.
Eu lembro que a Renata da Embrapa me falou uma vez que o café dos indígenas, antes desse projeto, ele era vendido abaixo do preço de mercado. E é legal ver que hoje em dia eles vendem toda a produção acima do valor de mercado, né? Bebendo especial ou não. Exatamente, é uma valorização, né, do trabalho deles. Então, todo o café que o produtor participante, a família produtora participante do projeto produzir, o projeto vai acolher, vai fazer uma classificação de qualidade feita com um parceiro e todo o café vai ser valorizado, né? Então nós temos ali as tabelas, mas eu garanto para você que é o melhor que eu já vi no mercado, assim, para canefra ou para qualquer outra espécie. Então uma supervalorização de toda a safra. Tem alguma grande diferença no manejo da forma que eles fazem para a forma que vocês fazem fora das terras indígenas? Tem a diferença principal, Pedro, é no cultivo de outras culturas de subsistência, totalmente integrada ali à lavoura, né? Então eles são produtores de banana, são produtores de cará, de mandioca, de castanha. Então são muitos outras culturas para subsistência cultivadas ali naquela área e o não uso de nenhum químico, né? Então eles já têm um bioma próprio. E a não interferência química naquelas áreas faz com que essa cafeicultura ela seja, de certa forma, integrada à floresta, sabe? Então, isso propicia a qualidade, produtividade e a não existência de ataques severos de praga como nós temos nas outras áreas, né? Então nós não temos problema com cochonilha, nós não temos problemas severos com broca, nós não temos essas pragas lá no ambiente deles. Então não é necessário que a gente faça interferência química. Incrível. Agora mudando o foco para poliviverista. A gente vive em Rondônia, uma agricultura de clones, que tem um monte de materiais genéticos. Materiais genéticos diversos, muitas vezes tem materiais que têm nomes diferentes, mas são o mesmo material. Cada viverista pode acabar chamando de uma maneira. Está num momento de muita exploração ainda. Isso não dá uma confusão na hora de trabalhar com muda? Como é que é esse trabalho com mudas, uma agricultura de clones e robusto amazônico sendo descoberto à torto e direito? Na verdade, é parte da nossa riqueza, sabe? Ter um campo vasto de exploração, que eu digo que a gente deve ter joias ainda, pedras super preciosas que a gente ainda não lapidou para transformar em joias raras. E essa é a nossa diversidade de materiais. Hoje tem estudos, né? A Embrapa muito parceira aqui nossa, fazendo estudo dos nossos materiais genéticos. Materiais genéticos originados de cruzamentos aí feitos por produtores, nós temos 64 em estudos na Embrapa, né? E aí, dentro desses 64, selecionar os melhores para diversas características, né? Resistência à doença, resistência ao estresse hídrico, a pragas, doenças, peneira, que é muito importante para comercialização, e agora mais um pilar que é a bebida, né, desses cafés. Então, são vários critérios que a gente tem que observar no momento de fazer a indicação para um cafeicultor, porque nós temos muitos cafeicultores iniciantes, né, e que não tem essa dimensão toda de quais são os critérios que eu devo observar no material genético para colocar na minha área. Então, o meu trabalho com consultoria, meu trabalho de Argwader, ele vem somar a isso, a minha base aqui como viverista, para que eu tenha um pouco mais de entendimento sobre esses materiais genéticos, tenha um pouco mais de informação sobre eles, para que eu tenha a capacidade de decidir quais são os materiais genéticos que eu vou produzir dentro do meu viveiro, para que o produtor possa receber a melhor composição genética que a gente conseguiu selecionar.
Então é para isso, eu sempre penso em todas essas características de resistência, peneira e qualidade para poder trabalhar o material genético dentro do viveiro, e quando o produtor venha me perguntar quais são os materiais que ele pode trabalhar, eu tenha condições de oferecer para ele a qualidade da muda, claro, porque a gente tem que preservar por ela, é ela que começa a base da cafeicultura, mas que eu tenha a possibilidade de oferecer para ele produtividade, porque o material genético tem o potencial produtivo, e que ele tenha qualidade dentro da sua lavoura. Por mais que o nosso percentual de produtores que estão pensando na atualidade para qualidade, mas uma lavoura de canéfora hoje, ela é pensada para 12 até 15 anos. Então vamos supor que o produtor plante o café hoje e daqui 3, 4 anos seja interessante para ele, para a família dele, passar a produzir um produto com uma qualidade maior, né? Uma qualidade de bebida, um sensorial interessante. Vamos dizer que isso seja interessante para ele daqui a 4, 5 anos. Ele precisa ter o material genético na sua lavoura. A base da qualidade, ela começa com material genético, né? Com materiais genéticos que tenham potencial para uma bebida superior. Então, se eu não fizer esse trabalho aqui como viverista, quando essa família acordar, digamos assim, despertar para a qualidade sensorial do seu produto, ele não vai ter lá dentro da sua propriedade um material que tenha potencial para isso. Então é meu trabalho pensar na propriedade do produtor, que ele tenha a primeiro momento produtividade, que é para isso que ele está fazendo a lavoura dele, mas que ele tenha lá dentro o potencial da qualidade. Então, cabe aos viveristas fazer esse trabalho, imaginar qual vai ser o futuro da cafeicultura em Rondônia e que, caso esses produtores evoluam para uma qualidade superior, ele tenha os materiais genéticos com potencial para isso lá dentro da lavoura. Então, eu sempre pergunto aqui para os produtores se eles trabalham com qualidade, se eles já pensaram em trabalhar. E mesmo quando eles dizem para mim que isso não interessa para eles nesse momento, eu sempre faço a composição dos materiais que vão para aquela lavoura, colocando no mínimo 2 materiais genéticos que têm um potencial de bebida lá em cima. Porque o dia que ele decidir trabalhar, ele já tem esse material dentro da lavoura dele. Legal demais isso. Para a gente finalizar, até mais porque o tempo está apertado agora. Quem quiser trabalhar com robustas amazônicos, dada essa diversidade toda de clones, de produtores, de sabores possíveis, é fácil uma torrefação acessar você e através de você acessar outros produtores? Como que funciona? Alguém que está lá no Sudeste, está no Sul e quer trabalhar com robusta, qual é o caminho? Pedro, a nossa logística ela já foi mais difícil, mas como em tudo, a gente tem arrumado caminhos, tem arrumado bons parceiros para poder facilitar esse acesso ao robusta, né? E tem estimulado que os produtores fiquem mais abertos a esse acesso, principalmente das microtorrefações espalhadas por todas as regiões do país. Então, hoje, para a gente, o Sul e Sudeste é uma logística mais fácil. O Nordeste ainda uma logística um pouco mais difícil saindo do Norte, mas a gente já está providenciando ela para que o pessoal do Nordeste tenha o mesmo acesso. Vários dos nossos contatos têm chegado através da Renata, né? Renata, nossa jornalista, é a nossa principal incentivadora do ponto de vista de comunicação, né? Ela que fez pra gente toda a comunicação aí inicial dos robustas e faz até hoje. Então, muitas pessoas têm acessado a Renata joga a bola pra gente e a gente faz o atendimento, mas pode procurar a gente nas redes sociais. Vários deles procuram vocês e vocês fazem a indicação também. E é incrível isso, por mais que vocês façam a comercialização do nosso café, vocês não restringem isso para vocês. Vários dos
dos torrefadores que chegaram até a gente, chegaram pelas redes sociais de vocês também, pela indicação de vocês. Por mais isso, nós também somos gratos. Então, nós temos conseguido resolver isso e temos colocado na mão das torrefações os perfis diferentes que a gente tem da região. Então, vocês conhecem alguns perfis dos produtores que a gente tem e às vezes o que a torrefação está procurando não é o meu perfil, não é o perfil do Geanderson, mas é o perfil da Ângela, é o perfil da Dona Cirlei, é o perfil da Ivonete, perfis sensoriais diferentes. E a gente tem atendido as torrefações não por produtor, o torrefação A é cliente do produtor B. Nós temos atendido pelo perfil que a torrefação está buscando, né? Vai ser um cliente robusto amazônico de Rondônia e não um cliente de fulano ou de Bertano, né? Então a gente procura fazer isso quando os contatos chegam para mim, quando os contatos chegam no Juan, no Henrique, na Renata, em vocês, a gente faz essa distribuição para que a gente consiga colocar um robusta em todas as regiões. E é assim que a gente vai conseguir fazer o Brasil todo beber robusta em muito pouco tempo. O Brasil provar, se dá o direito da prova da diversidade de cafés maravilhosos que a gente tem dentro do Brasil. Eu tenho alguns colegas que diz, dentro do Brasil nós temos a diversidade que o mundo tem. Às vezes você precisa rodar o mundo inteiro para encontrar a diversidade de cafés que o Brasil tem. O brasileiro é rico até nisso, né? Só falta descobrir. Exatamente. Polly, muito obrigado. A gente fecha por aqui, então. Valeu mesmo. Beijo pra vocês, gente. Na moral, ferrou esse amigo, cara. Me fez chorar. Eu achei que eu ia passar liso dessa vez. De jeito nenhum. Lindo demais, né? Eu adoro ouvir a Polly falar. E você vê, não dá pra não se emocionar com a história dela. Bom, pra gente fechar o vídeo, eu quero te falar que você tem a chance de provar um café produzido pela Polly aí, na sua casa. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, a gente tá com o café dela disponível lá no site da torrefação. É um robusta amazônico, fermentado, que tá mostrando sabores frescos de melão, vinho branco e limão siciliano. Bem diferente de tudo que eu aposto que você já pensou sobre café robusta. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar e fazer seu pedido. É um microlote, ele não vai ficar disponível o ano todo, mas enquanto tiver estoque, é só você clicar no link que está aqui na descrição e fazer seu pedido. E se você quiser ouvir outra história do robusta amazônico, nós fizemos uma entrevista com o Geanderson Gambarte, que é outro produtor parceiro nosso. É só clicar no card que está em algum lugar aqui da tela que você já vai direto para a entrevista com ele.